Nas sombras da história e às margens das sociedades esquecidas, nasceu uma das crenças mais aterrorizantes e controversas: a adoração de Satanás. Essa crença começou como uma ideia simbólica de rebeldia contra os valores religiosos e sociais predominantes, mas rapidamente, na visão de alguns de seus seguidores, transformou-se em uma religião verdadeira e completa, com seus próprios rituais, seus textos sagrados, suas igrejas oficiais e até mesmo aqueles que recebem o título de santos. Embora muitos a considerem apenas um mito ocidental ou um capricho de adolescentes em busca de emoção e atenção, a realidade revela um outro rosto, mais sombrio. Por trás da cortina, atuam grupos organizados pertencentes aos adoradores de Satanás, que operam em segredo, adotam para si uma estrutura interna minuciosa e se espalham por grandes cidades ao redor do mundo, de São Francisco ao Cairo, desde as páginas da internet obscura até as profundezas de cavernas desconhecidas. Então, como a imagem de Satanás passou de uma entidade amaldiçoada nos livros sagrados a um símbolo celebrado? Quem são aqueles que o adoram? Trata-se apenas de uma filosofia intelectual sem relação com a religião? Ou existem rituais reais praticados em nome de Lúcifer? Permaneçam conosco até o final, pois o tema é mais perigoso do que vocês imaginam e mais próximo de vocês do que pensam. E não se esqueçam de nos apoiar curtindo o vídeo e inscrevendo-se no canal para receber todas as novidades. A adoração de Satanás remonta a conceitos antigos enraizados nas mitologias e nas crenças culturais da humanidade, onde Satanás era inicialmente retratado como símbolo do mal absoluto e da rebeldia contra os valores religiosos dominantes. Em muitas religiões antigas, Satanás representava a força oposta aos valores morais e era considerado uma entidade que personificava o mal, atuando para espalhar o caos e a destruição. Nas religiões abraâmicas, Satanás desempenha um papel central nas narrativas religiosas, sendo considerado uma criatura que se rebelou contra a autoridade divina. Na Bíblia Sagrada, encontramos a descrição de Satanás como um anjo caído, que se rebelou contra Deus, o que o levou a escolher a rebeldia e a queda no inferno, tornando-se assim um símbolo do mal e da hostilidade contra Deus e contra a humanidade. Essa concepção de Satanás exerceu uma influência profunda no pensamento religioso, sendo associada a conceitos negativos como corrupção moral, pecado e rebelião contra os valores celestiais. Com o passar do tempo, começaram a surgir grupos e filosofias religiosas que glorificavam Satanás e o consideravam um símbolo de libertação das restrições religiosas e sociais. Essa mudança na percepção de Satanás levou ao surgimento de correntes intelectuais modernas que adotaram a ideia de rebeldia contra as religiões tradicionais. Essas correntes incentivaram a reflexão sobre Satanás como símbolo de libertação das restrições morais e religiosas impostas, o que o tornou base para diversos movimentos intelectuais que rejeitavam os valores religiosos convencionais. Com o tempo, a rebelião contra Deus e a ênfase na liberdade do indivíduo para estabelecer seu próprio estilo de vida, sem se submeter às normas morais religiosas dominantes, tornaram-se ideias centrais em alguns movimentos satanistas contemporâneos. O ano de 1966 foi um marco decisivo na história da adoração contemporânea de Satanás, com a fundação da Igreja de Satanás por Anton LaVey, em São Francisco, nos Estados Unidos da América. LaVey, que nasceu em 1930 em uma família judaica americana, tornou-se uma figura controversa devido ao seu pensamento revolucionário e rebelde. Ele foi influenciado por diversas correntes filosóficas que criticavam a hegemonia religiosa tradicional e demonstravam uma rejeição rigorosa aos valores morais predominantes na sociedade ocidental, o que o levou a fundar a Igreja de Satanás como um movimento religioso completamente distinto.
A Igreja de Satanás não era apenas uma instituição religiosa tradicional, mas sim a materialização de um pensamento revolucionário que visava rebelar-se contra as religiões celestiais, especialmente o cristianismo, que era predominante na sociedade americana naquele período. LaVey via Satanás não apenas como um símbolo do mal, mas como um símbolo de rebeldia, liberdade individual e desafio às autoridades religiosas, que restringem a liberdade do indivíduo. Essa concepção de Satanás como símbolo de libertação o levou a fundar a Igreja como uma organização que convocava a libertação das restrições morais impostas pela religião tradicional e a conquista de uma vida repleta de poder, baseada na oposição à moral dominante, sem a necessidade de acreditar nos conceitos religiosos tradicionais. Em 1969, Anton LaVey publicou seu famoso livro A Bíblia Satânica, que se tornou uma referência principal para o pensamento da Igreja e de seus seguidores. Nesse livro, LaVey apresentou seus princípios e ideias que promoviam Satanás como símbolo de libertação pessoal, conclamando seus seguidores a praticarem o narcisismo, desfrutarem da vida e rejeitarem o sentimento de culpa conforme entendido nas religiões celestiais. Ele também promoveu a ideia de que o ser humano não deveria submeter-se a nenhuma autoridade religiosa externa, afirmando que Deus nos livre, que Satanás é quem deve ser adorado e que não há outro Deus além dele, e convocou a busca da autorrealização longe das tradições impostas pelas religiões. Com a fundação da Igreja e a publicação de A Bíblia Satânica, Anton LaVey tornou-se uma das figuras mais conhecidas associadas ao satanismo contemporâneo, conseguindo atrair um grupo de seguidores que compartilhavam sua visão revolucionária de rebeldia e liberdade. A filosofia da adoração de Satanás baseia-se em um conjunto de conceitos filosóficos que refletem um pensamento crítico em relação às religiões celestiais. Embora esses conceitos variem entre alguns grupos satanistas, todos compartilham uma ideia fundamental: o desafio às religiões tradicionais e a rebeldia contra as restrições morais que elas impõem. Na filosofia de Anton LaVey, fundador da Igreja de Satanás, Satanás é considerado um símbolo de libertação das restrições religiosas que os seguidores dessa filosofia veem como um fardo para o ser humano. Em vez de vê-lo como um ser maligno, conforme retratado pelas religiões tradicionais, ele é encarado como um ícone que representa a rebeldia contra a autoridade divina e a defesa da liberdade individual. Os adeptos da adoração de Satanás procuram romper com as normas religiosas que limitam a liberdade do indivíduo em suas escolhas pessoais e crenças. Por exemplo, eles acreditam que Satanás desafiou Deus na narrativa do paraíso porque se recusou a se submeter, o que os adoradores de Satanás consideram um ato de libertação pessoal contra a opressão. Já na filosofia da adoração satanista, Satanás é visto como um símbolo de inteligência e poder racional, o que, na visão dos seguidores dessa crença, reflete uma compreensão aprofundada da natureza humana. Ele é considerado como aquele que encarna coragem e sabedoria diante das religiões que, segundo eles, restringem a liberdade de pensamento e impõem submissão absoluta. Os adeptos dessa seita acreditam que, por meio de sua rebelião contra Deus, Satanás inspirou os seres humanos a utilizarem suas mentes, a pensarem de forma lógica e a rejeitarem a aceitação de ideias sem exame ou questionamento. Assim, a adoração de Satanás, que Deus nos proteja, enxerga na rebeldia contra tudo o que é tradicional uma oportunidade de elevar o pensamento humano e o espírito, afastando-se de ideias herdadas e crenças que consideram um obstáculo ao desenvolvimento pessoal e intelectual. Além disso, as seitas satanistas acreditam que o ser humano deve viver sua vida de acordo com seus próprios desejos pessoais e não deve se submeter aos princípios religiosos impostos pelas religiões celestiais. Consideram isso um direito natural do indivíduo de escolher seu modo de vida, suas crenças e suas ações.
Em outras palavras, a liberdade pessoal é o fundamento sobre o qual deve ser construído o conceito de vida para os adoradores de Satanás. Os símbolos satanistas e os rituais de adoração associados a eles constituem um elemento essencial na doutrina adotada pelos grupos de adoração a Satanás. Esses símbolos não são considerados meros ornamentos ou slogans formais, mas carregam em si uma filosofia rebelde contra as religiões celestiais, especialmente o cristianismo e o islamismo. Cada símbolo e cada prática expressam uma visão contrária aos valores tradicionais estabelecidos pelas sociedades religiosas. Esses símbolos representam uma materialização intelectual da rebeldia e da subversão da ordem religiosa e social vigente. A estrela de 5 pontas, quando desenhada dentro de um círculo, é utilizada como símbolo principal nos rituais de adoração a Satanás, pois representa as forças da magia negra e carrega significados relacionados à invocação das forças das trevas. Essa estrela é empregada na realização de rituais voltados para trazer o mal ou poderes sobrenaturais, e por meio dela é encarnada a doutrina do mal absoluto e da rebeldia absoluta contra a ordem divina. Já a cruz invertida é considerada um símbolo explícito de desprezo pelo cristianismo e de zombaria de seus ensinamentos, demonstrando uma rebelião total contra os valores espirituais, sendo frequentemente utilizada em rituais para expressar hostilidade contra todas as religiões abraâmicas. Quanto ao símbolo do crânio e dos ossos, ele é invocado em rituais relacionados ao sangue e à morte, pois indica sofrimento e devastação, representando a presença da morte como uma força satânica que domina a vida. Esses símbolos às vezes são utilizados em rituais que envolvem sangue ou sacrifícios, e acredita-se que alguns grupos satanistas extremistas possam praticar rituais secretos que chegam ao ponto de oferecer vítimas humanas. Além disso, a pirâmide e o olho, que por muito tempo estiveram associados a teorias da conspiração, também aparecem nos rituais dos adoradores de Satanás como símbolos de grandeza e poder sobrenatural. O olho, muitas vezes descrito como o terceiro olho, expressa percepção e visão superior, sendo utilizado nos rituais para identificar e invocar a presença da energia satânica. Os seguidores desses grupos acreditam que tais símbolos lhes concedem uma autoridade espiritual oposta às leis religiosas. A música satanista, ou o que é conhecido como black metal, é considerada um dos principais meios utilizados nos rituais de adoração a Satanás. Canções com letras sombrias e música estridente, especialmente o heavy metal, são usadas como instrumento para invocar forças malignas e estimular os membros do grupo à rebeldia contra os valores morais, sociais e religiosos. Essa música promove práticas consideradas imorais, como o uso de drogas, o consumo de bebidas alcoólicas e relações proibidas, sendo, em alguns casos, vista como um meio eficaz de lavagem cerebral de jovens e adolescentes, conduzindo-os indiretamente à adoção da ideologia satanista. Embora essas práticas permaneçam cercadas de sigilo e discrição, a presença de símbolos e sinais associados a elas reforça a crença em sua existência nos círculos que acompanham esses grupos. Algumas seitas também promovem práticas que a religião e a sociedade consideram desvios morais, integrando tais atos em rituais destinados a fortalecer a conexão com Satanás. Acredita-se que essas práticas representem um meio de rebeldia contra tudo o que é sagrado e socialmente aceito, reforçando a integração na filosofia do mal satanista. Além disso, os rituais satanistas caracterizam-se por serem realizados em locais fechados e secretos, muitas vezes consistindo em salas escuras ou cavernas preparadas especificamente para a realização das cerimônias. Nesses ambientes, são organizados rituais de dança mágica, oferendas e práticas destinadas a fortalecer o contato com forças obscuras. Também são realizadas cerimônias especiais em honra a Satanás, em datas específicas, como o Halloween, ou o que é referido como o aniversário de Satanás. Nessas ocasiões,
ocorrem reuniões de seguidores da seita, durante as quais são praticados rituais coletivos que incluem música satanista e consumo de alimentos que se acredita serem consagrados a Satanás, além da instrução dos iniciantes nos princípios dessa crença. Na era moderna, a adoração de Satanás passou por um desenvolvimento significativo e se espalhou entre alguns indivíduos e grupos que adotaram essas crenças rebeldes. Embora a adoração de Satanás não tenha se tornado amplamente difundida entre a maioria da população, ela continua a exercer influência em certas sociedades, especialmente entre jovens e adolescentes que sentem rebeldia contra as restrições religiosas e sociais. Um dos fatores mais importantes que contribuíram para a disseminação dessas ideias satanistas foi a mídia, que, embora às vezes parecesse promovê-las, também desempenhou um papel relevante em expor a brutalidade dessa seita. A adoração de Satanás frequentemente apareceu no cinema e na literatura associada a ideias que destroem valores humanos e promovem o caos moral, uma representação que não estava distante da realidade. Muitos filmes e séries retrataram os seguidores dessas seitas em sua forma considerada real. Pessoas psicologicamente perturbadas, envolvidas em rituais sangrentos e obcecadas por violência e decadência. Essa imagem negativa não surgiu do nada, mas da realidade de seus rituais repugnantes que glorificam a dor, desprezam a vida e promovem a corrupção sob o slogan da libertação. Graças a essa representação midiática, consolidou-se na cultura popular a imagem dos adoradores de Satanás como um fenômeno maligno, que merece medo, rejeição e afastamento por todos os meios. Contudo, com o surgimento da internet e das redes sociais nas últimas 2 décadas, a maneira pela qual essas ideias são disseminadas mudou. Os grupos satanistas tornaram-se mais capazes de alcançar um público mais amplo por meio de plataformas abertas como Facebook, X e YouTube. Por meio desses meios, a Igreja de Satanás e outros grupos satanistas conseguiram divulgar suas crenças e ensinamentos com maior facilidade, alcançando a geração jovem em diversas partes do mundo, especialmente em países com ampla difusão da internet. Ao mesmo tempo, surgiram vários novos movimentos satanistas após a fundação da Igreja de Satanás, como o Templo de Sete, o Templo de Satanás Negro e outros movimentos que adotam os mesmos princípios básicos, mas diferem em detalhes. Esses movimentos passaram a aproveitar as tecnologias modernas para ampliar sua influência sobre o público, especialmente entre jovens rebeldes. Além disso, a internet tornou-se uma ferramenta principal na disseminação do satanismo moderno, o que ajudou esses movimentos a alcançar maior expansão em diferentes partes do mundo. A adoração de Satanás começou a se espalhar desde seu surgimento nos Estados Unidos, mas logo passou a encontrar seguidores na Europa e em alguns países árabes. O Egito, por exemplo, foi um dos locais que testemunharam o aparecimento de grupos satanistas no final da década de 1990. Em 1997, ocorreu um incidente marcante no Palácio do Barão, no Cairo, quando as autoridades egípcias prenderam 140 pessoas que estavam praticando rituais satanistas nesse monumento histórico. Esse episódio foi considerado um sinal de alerta quanto à existência desse fenômeno na sociedade egípcia, pois esses indivíduos demonstraram uma rebelião evidente contra as religiões celestiais e contra as instituições tradicionais da sociedade. Apesar das tentativas da polícia egípcia de lidar com esses grupos e eliminar as atividades satanistas, a internet contribuiu para a continuidade e a expansão dessas ideias de maneira mais ampla e rápida, tornando o controle sobre elas mais difícil. Esses indivíduos passaram a explorar o espaço digital para divulgar suas ideias e reunir novos seguidores. Na Argélia, por sua vez, esse fenômeno tem surgido de forma discreta nos últimos anos. O satanismo na Argélia passou a assumir novas formas, com a divulgação de suas mensagens por meio das plataformas de redes sociais. Esses grupos utilizam tecnologias modernas para disseminar suas ideias longe dos olhares públicos.
o que os torna mais capazes de se expandir e influenciar. Na Argélia, assim como em muitos outros países, a internet tornou-se uma plataforma principal para esses movimentos satanistas alcançarem os jovens e tentarem influenciá-los. Conclusão. Em conclusão, a adoração de Satanás permanece um fenômeno considerado desviante e anômalo. Apesar de sua estranheza, sua influência não pode ser negada em algumas sociedades contemporâneas. Ela explorou a música, a mídia e a internet para disseminar suas ideias e influenciar adolescentes e pessoas vulneráveis, o que torna a conscientização e a cautela uma necessidade para enfrentar esse perigo intelectual e religioso crescente. E aqui chegamos ao final do vídeo de hoje. Não percam a oportunidade de acompanhar todas as novidades, inscrevendo-se no canal e ativando o sino de notificações para receber tudo o que há de novo.